dia, amigos que assistem a Love Máquina. Um olá para todos, né? Quero mandar um abraço aí pro Moreira, Jeremias, professor Diego, né? Professor Diego é um guerreiro aí, um professor que ensina mesmo, né? Tá sempre mostrando o seu ensino pra gente. Esse vídeo aqui, professor, não é para pessoas que sabem não, tá? Aqui só pode falar à vontade, mas tô deixando bem claro, aqui é para pessoas que leigo mesmo, tá? É só para esclarecer alguns pontos de algumas pessoas que às vezes têm a dificuldade de testar o triarc, né, do motor triarc de drenagem. Então eu vou fazer um simples, vou fazer um simples vídeo aqui só mesmo para tirar uma dúvida aqui, tá? Triarc em curto, né? Quando ele entra em curto, que ele fecha, né? Eu tô com essa plaquinha aqui, né? Da LT 15F, tá? LT 15F. A válvula de drenagem entrou em curto. Cheguei lá, o cliente falou: "Ah, a bomba minha estragou". E fui ver, a bomba queimou. Então é simples, né? Você testa o triarc. Se ele estiver fechando em todos os pinos, ele está queimado, né? Se ele estiver fechando em todos os pinos, né? No gate e na base, né? Ó, todos, né? Ele está queimado. Mas se você pegar um triarc bom, né? Do mesmo, e olha, gente, eu comprei triarc aqui, mas eu tenho posto aqui né, eu vou falar da minha experiência, tá? Não vou falar, né, que às vezes o professor pode achar que eu tô passando na frente e falando outras coisas. Eu tenho colocado aqui, ó, tá toda vazia já aqui, ó. Eu vou até repor, que eu comprei 10, eu vou repor eles. A placa aqui eu vou recuperar ela. Então, só para vocês entenderem que a gente tá fazendo para leigo, tá? Então, o que acontece com os triarc aqui? Ó, esse aqui tá bom, ó. Esse aqui tá bom. Esse triarc aqui tá bom. Porque eu pus a ponta de prova no primeiro aqui, né? O positivo no primeiro. Minhas pontas tá vermelha, tá? Mas é porque eu não tenho ponta preta aqui não. Vermelha e põe cá no gate. Não dá nada. Ele tá bom. Aí você pergunta, mas por que tá bom? Porque eu levo ele no primeiro pino e no segundo pino, ele vai, olha lá, ó. No segundo pino, eu vou colocar na base, porque fica melhor. Eu podia colocar no pino aqui do coisa da bomba, mas tá invernizado. E eu não tirei o verniz dele. Então, é porque eu tava embaralhando um pouco. Aí eu dei um pause aqui para estender o assunto. Muito bem. Aí se eu pego aqui no bom, aqui de um lado e outro, e ele fecha, então se eu pôr o pino, esse pino, eu fiz um cordãozinho nele, tá vendo? Ó? Com outra ponta de prova, porque é difícil fechar os pinos. Aí eu coloco na base, né? Você vai ver que não fechou a base. Mas se eu der um toque no gate, não, vocês não vão ver não, porque a minha gravação aqui tá ruim. Se eu der um toque no gate, ele vai e para lá. Ele vai e para. Ó, soltei. Se eu der um toque no gate, né, no da direita, ele para lá. Só um triarc bom, ele tá chaveando, ele tá fechando, ele tá fazendo o fechamento dele. Só para vocês entenderem o bom do ruim, ó. Entendeu? Eu tiro, desliguei, voltei, olha lá, ó, não pegou mais. Né? Aí eu dou um toque no gate, né, no gatilho da direita, né, que é o gatilho, né?
que é o terceiro aqui, ele funciona. E se vocês verem essa aqui, ó, botar com o pino aqui, né? Aqui. E o outro aqui, ó, já fechou lá. Fechou sem eu dar o toque no gate. Entendeu agora? Então, o que que acontece? Se eu pus aqui, ele não pode fechar. Né? Se eu pego um bom, ele não pode fechar. Aí, esse aqui é um novo. É um novo. Né? Vou tentar mostrar o melhor jeito. Se você pôr de um lado e outro, ele vai fechar. Né? Que é no gatilho, ele vai fechar. Mas só que ele não vai parar. Mas se eu pegar a ponta de prova e colocar no primeiro pino dele, da direita aqui, da esquerda, quer dizer, da esquerda. Aí, se eu colocar ele aqui, firmar a ponta de prova, e vir com ele aqui e colocar no meio, né, na base traseira, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Ele deu um pulado ali porque ele pegou lá ele fechou no meio também do outro lado. É muito miudinha a base. Eu vou fazer um testador melhor para triarc, do jeito que ele fixa numa base e a gente tem uma possibilidade maior de testar ele fora da placa. Aí, ó, só para você ter ideia, se eu for no gate, ele vai engatilhar. Olha lá, engatilhou. Tá vendo? Ele engatilhou. Tá vendo? Então é desse jeito. Se eu tirei de novo e coloquei lá, ele não engatilhou. Aí eu vou e dou um toque no gate com esse pino, com essa ponta de prova aqui mesmo. Que é a energia que tem os 9 volts mais 3 no aparelho analógico. Né? Que dá 12 volts. Aí ele engatilhou. Por quê? Porque esse aparelho ele tem a bateria com 9 volts e mais 3 que é das pilhas, que é 2 pilhas. Então, onde ele forma 12 volts. Por isso é que ele engatilha esses triarc. Tá bom, meus amigos? Isso aí é um vídeo curto, um vídeo só mesmo para ajudar um pouquinho a entender melhor o triarc, tá? Tá? Que todos tenham a bênção de Deus.